Olá! Vamos pensar numa coisa. Uma das maiores cidades do mundo. Como é que ela começou? A gente logo imagina algo grandioso, mas a verdade é que tudo nasceu de um posto avançado, bem pequeno e improvável, no meio do nada. É isso mesmo. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para descobrir como essa pequenina semente deu origem à gigantesca metrópole de São Paulo. Essa citação, ela dá o que pensar, não é? Se a gente olha para São Paulo hoje, essa imensidão de concreto, é quase impossível acreditar que tudo isso explodiu de um lugar que era, na verdade, super humilde, silencioso e modesto. Chega a ser desconcertante. E aí fica a grande pergunta: como? Como isso aconteceu? De que maneira um punhado de jesuítas e indígenas, numa colina isolada, conseguiu dar o pontapé inicial para algo tão monumental? A resposta para isso está lá atrás, no século XVI. Então, vamos mergulhar nisso. E a primeira pergunta é a mais básica de todas. Por que ali? Por que escolher aquele lugar específico? Não foi por acaso de jeito nenhum. Foi uma decisão muito, mas muito estratégica. A primeira razão, e a mais importante de todas, era a segurança. Naquela época, o perigo era constante, então os jesuítas, muito espertos, escolheram uma colina bem alta, cercada por vales e rios. Era basicamente uma fortaleza natural, um lugar que dava as melhores condições possíveis para se defender de qualquer ataque. Essa escolha se apoiou em três pilares. O primeiro, como a gente viu, a defesa. O segundo foi o clima. O ar do Planalto era bem mais saudável, mais ameno para os europeus do que aquele calor úmido do litoral. E por último, o potencial agrícola. A terra era boa, fértil, perfeita para garantir o sustento com gado e plantações. E foi assim que, em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas celebraram a primeira missa lá no alto da colina e fundaram um colégio. Esse ato, que parece tão modesto, foi, como a fonte nos diz, a tal pequenina semente da metrópole que a gente conhece hoje. Agora vamos avançar um pouco. Porque, veja bem, fundar o lugar foi uma coisa, sobreviver ali foi outra completamente diferente. Os primeiros anos foram uma luta, sabe? Uma luta constante. O que nasceu ali não era só uma aldeiazinha. Tinha três funções vitais. Era um centro religioso, claro, para a catequese dos indígenas. Em 1560, subiu de status, virou uma vila oficialmente, ganhando um peso administrativo. E, talvez o mais crucial de tudo, era um posto militar, uma fortaleza rústica para defender o território. A realidade era bem dura. A economia era super precária, tudo que se produzia era para o consumo local, quase não sobrava nada para vender. E a ameaça de ataques era real o tempo todo. A defesa não era uma opção, era uma necessidade básica para a vila simplesmente continuar existindo. Certo. Agora a história dá uma virada. Vamos ver como essa vila pequena e isolada se transformou numa coisa completamente diferente. O motor da expansão do Brasil. Parece até um paradoxo, não é? Pensa bem. Como um lugar com uma economia de subsistência, longe dos centros ricos da colônia, de repente vira o ponto de partida para as expedições que iam desenhar o mapa do país? Para a gente entender isso, a gente precisa visualizar que existiam dois Brasis naquela época. De um lado, o Nordeste, com toda a riqueza e opulência do açúcar, negociando direto com Portugal. Do outro, São Paulo, isolada, pobre, de subsistência. E foi justamente essa pobreza que, ironicamente, virou combustível para sua expansão. A resposta para essa pobreza foi olhar para dentro, para o sertão. O bandeirismo nasceu da mais pura necessidade econômica. Era o jeito que eles encontraram de buscar riquezas, fossem indígenas para escravizar ou metais preciosos, riquezas que simplesmente não existiam na vila. E aqui, de novo, a geografia entra em cena e define o destino de São Paulo. Pela localização dela, a vila era a boca de sertão, ou seja, a porta de entrada natural para o interior do continente. Qualquer expedição que quisesse ir para o oeste, para o desconhecido, tinha que inevitavelmente partir dali. Vamos para a próxima fase da nossa história, que revela um dos maiores paradoxos de São Paulo. Um período em que a cidade cresceu em importância no papel, mas na prática sua economia estava afundando. Olhando os documentos da época, São Paulo estava bombando. Em 1681, vira sede da capitania de São Vicente. Em 1711, é elevada à cidade. Em 1745, ganha seu próprio bispado. Politicamente, estava se tornando um centro administrativo de primeira linha. Mas aí é que está a grande virada.
Exatamente no mesmo período em que ela estava colecionando todos esses títulos, a cidade enfrentava uma crise econômica e de despovoamento gravíssima. Não parece fazer sentido, né? Como pode? A resposta estava no ouro, mas não em São Paulo. A descoberta de ouro em outras regiões, principalmente em Minas Gerais, foi como um imã gigante que sugou os paulistas mais ambiciosos e capazes. A cidade literalmente se esvaziou. Os moradores ou morreram no sertão buscando riqueza ou simplesmente se mudaram, deixando a economia local parada. Mas se tem uma coisa que a história de São Paulo mostra é a sua capacidade de se reinventar. Vamos ver agora os primeiros sinais da recuperação e do nascimento de uma nova vocação para a cidade. Depois do auge do bandeirismo e da crise do ouro, São Paulo precisou encontrar um novo caminho. E encontrou. Bem devagarzinho, a cidade começou a desenvolver uma nova função, a de ser um centro comercial e de transportes. Essa nova economia girava em torno de 3 eixos. Primeiro, a cidade se conectou com o Rio de Janeiro, de onde vinham as mercadorias importadas. Segundo, virou o ponto central das rotas das tropas de mulas, que eram a espinha dorsal do transporte por terra. E terceiro, continuou abastecendo o interior, principalmente as áreas de mineração, com as expedições pelos rios, as famosas monções. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. São Paulo deixou de ser só uma boca de sertão para se tornar o centro de uma estrela, um polo de logística e comércio com rotas que saiam para todas as direções, conectando o litoral, o sul e aquele imenso interior do Brasil. As bases, então, estavam prontas. A sementinha tinha virado um centro regional vital. A cidade estava preparada para o seu próximo grande salto, a era do café, da indústria, da imigração, que a transformaria na potência que é hoje. Mas essa parte, essa já é uma outra história.